Da semana, a live astrológica que aborda os movimentos celestes, ingressos, posições planetárias, aspectos, configurações astrológicas associadas ao período semanal, neste que abordaremos de 3 a 9 de dezembro, primeira semana aí completa do mês de dezembro, marcando alguns movimentos especiais. Boa noite a quem chega, boa noite pessoal que assiste ao vivo e que assistirá ao longo da semana. Ana Martins, boa noite, pessoal que nos acompanha aí semanalmente de várias partes. Gisele, bem-vinda! Galera que nos acompanha, teremos aspectos importantes, quadratura Vênus-Plutão, teremos recentemente o Mercúrio aí que ingressou em Capricórnio nesta sexta, teremos Vênus em Escorpião e algumas outras configurações que esmiuçaremos, né? Então, o céu da semana que aborda aí o período semanal, a gente vem do recente ingresso de Mercúrio em Capricórnio. O Instagram desabilitou aqui as questões de partilha de tela dos mapinhas. Assim que eu retomar as configurações, eu volto para vocês. Mas o Mercúrio, nesta sexta, 1º de dezembro, né? Chegamos a dezembro. Dezembro é meio a sexta-feira do ano para muita gente, né? Meio que sextou para o ano, né? Clima de Natal, clima de fim de ano, de concretizar questões pendentes, né? Então, toda uma vertente. Boa noite, Shirley. Boa noite, Ana Martins. Boa noite, galera que nos acompanha. Lu em Fortaleza. Pessoal que nos assiste. A gente, com Mercúrio em Capricórnio agora nessa sexta, a gente passa também a não só ter o Mercúrio em Capricórnio, mas um bom aspecto de Mercúrio com Saturno. Então, isso favorece ideias, pensamentos, projetos, questões que envolvam temas a longo prazo, né? Questões que envolvam um movimento aí para um cronograma melhor das situações que envolvam os planejamentos, os assuntos gerais, né? Então todo um viés aí. Olá, Mini Mônica, bom dia! Tá virando a madrugada em Portugal já, né? Vou tentar fazer aqui uma gambiarrinha do céu, né? Lá o Mercúrio chegou a Capricórnio, tá? Então Mercúrio aqui laranjinha, já chegando em Capricórnio nesta sexta, 1º de dezembro, ele faz um ângulo, um sexto aí no fim de semana, um bom aspecto com Saturno, tá? Então a margem aí para essas questões que a gente vem abordando do Mercúrio, então todo aí um viés de assuntos, de temas. Voltei, deu uma travadinha aqui, temas mais a longo prazo. Saudações, Juliana, saudações, Vânia. 22 horas aí em Portugal, galera. Então, questões que envolvam um cronograma melhor para os assuntos, né? Além de sexta feriado, Shirley, olha só. Então, todo um viés aí da questão que envolve um pensar adiante, um pensar de forma mais abrangente para as questões práticas, né? Mercúrio em Capricórnio tem um contexto associado a pensamentos também mais organizados, pragmáticos, a um senso de disciplina. Fala aí, Edu! Saudações palestrinas! Então, Mercúrio em Capricórnio também tem uma dinâmica do pensamento mais prático, valorizar o que é concreto, né? E também estabelecer metas, ajustar os cronogramas, fazer uma, uma questão ali do Excel ou do Google Planilhas, né? Tá sem som? Estão me ouvindo? Um, dois, três, teste som. Um, dois, três. Estão me ouvindo bem aí? Ou é você, Ana Martins, que está sem som? Vamos dando um feedback aí. Som, 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 tá tudo ok? Um, dois, três. Alô, alô, alô. Voltar. Tá normal, Shirley? Sem som. Alô, alô. Tá com, é? Tá normal? Então tá ok, tá normal. Acho que é o seu, Ana Martins. Deu uma bugadinha aqui. Então, essa questão, Mercúrio em Capricórnio tem uma condição de objetivos práticos, né? Alinhar melhor os cronogramas,
focar o pensamento no que é objetivo, no que é pragmático, no que é prático, no que é essencial também, né? O Mercúrio faz um bom aspecto com Saturno. Obrigado aí, pessoal, os feedbacks aí do Sol. Então, isso acaba também envolvendo uma condição de planejamento mais estruturado ou também de concluir pensamentos, ideias que a gente já vem de um certo tempo também com essa época de Mercúrio por Capricórnio, certo? Então, uma dinâmica aí de pensamentos mais práticos, de formalizar temas que envolvam uma estrutura melhor no trabalho, no pensar a longo prazo, no estabelecer um cronograma dos assuntos. Tá? Então, vale essa atenção quando Mercúrio chega a Capricórnio. E também, às vezes, alguns assuntos sérios, falar mais de coisas sérias, falar de algumas questões de maneira mais responsável e sem en passant. Mercúrio em Capricórnio não valoriza muito conversinha en passant, por cima, né? Tá aí, vamos falar que agora a P é séria, né? Então, falar mais de forma centrada, tratar os assuntos de maneira mais alinhada. Boa noite, Joana! Saudações aí de Portugal. Então tem uma dinâmica do pensamento prático, do falar mais aberto e sério sobre assuntos que a gente vinha também meio ou deixando de lado ou não levando muito, né, a uma disciplina. Às vezes uma atividade para a rotina, às vezes um pensamento de ideia, de objetivo num contexto geral. Boa noite, Renata! Boa noite aí da Espanha. Então, Mercúrio em Capricórnio já chegando. Nós temos no domingo uma quadratura Vênus-Plutão. Quadratura Vênus-Plutão. Vou tentar fazer um movimento aqui para mostrar o ângulo que o pessoal gosta da configuração, né? Mas quadratura Vênus-Plutão chegando também no final de semana de agora para o final de semana. Tá? E que, Juliana? Fazer oposição à sua estrela em Câncer. O Mercúrio? Então, o Mercúrio opondo tudo aí, ele também chama na chincha para as conversas, né? Ele chama um pouco para os contextos mais práticos da conversa nas relações, nos temas em geral. Tá? Temos aqui o que eu disse, Vênus ali em rosinha, olha lá, 28 graus, tá vendo? Ó? Ali o Vênus a 28, ó, quadrando Plutão a 28 de Capricórnio. Vênus em Libra quadrando Plutão a 28 de Capricórnio. Essa quadratura, gente, ela é tensa, ela traz desafios na questão de relacionamentos, ela pode colocar um limite no que envolver as questões das relações, tá? Ela pode colocar também alguns esclarecimentos, tirar a limpo, radicaliza às vezes um pouco, envolve questões com debates no convívio, às vezes de maneira um pouco mais tensa, né? Então é indício de reciclarmos relações também, mas vale um cuidado para não termos uma radicalização ou uma espécie de extremismo no vínculo com certas convivências. Então esse é um ponto que acaba sendo o cenário de um aspecto difícil de Vênus, né? Quadratura de Vênus tem um pouco essa dinâmica, tem um tanto essa forma, às vezes, de termos que lidar com as relações com cuidado, calma e elegância, né? Com cuidado para não termos um certo radicalismo, porque bate uma tendência a uma certa impaciência e a um certo radicalismo. Vênus quadratura Plutão é um tanto o cenário para uns debates coletivos de preconceito, como a gente já costuma ver, né? Mas de maneira acentuada, de maneira mais marcante, né? Questões aí gerais, racismo, fobia ou tensões, né? Então, de certa maneira, um cuidado para não criarmos tensões à toa ou não radicalizarmos. Mas por um outro lado, aquelas relações que a gente fica suscetível a querer dar um basta, é um certo estupim quando tem essa quadratura Vênus-Plutão. Tá? Então pode ser um certo limite. Às vezes tem relações que a gente não está muito mais paciente e fica engolindo sapo, engolindo sapo. A quadratura Vênus-Plutão, aspecto difícil de Vênus-Plutão,
tchau, não tenho mais, né, paciência, eu não vou ficar aqui, né, perdendo tempo com questões que às vezes não são compatíveis, né? É, é o desafio com a paciência, com a tolerância, e se isso não acontecer, às vezes há o indício da ruptura também, num contexto do convívio. Por outro lado, é um exercício da compreensão de tabus, de preconceitos ou até da tolerância no convívio de relacionamento, tanto no parte profissional, com autoridade, com quem tem vínculo afetivo ou vínculo familiar também. Tá? Então a quadratura Vênus-Plutão tem bastante essa forma, né, de caracterizar situações, isso servir de teste no cotidiano aí, principalmente no começo da semana, domingo para segunda, tá? Nós temos segunda-feira ingresso de Vênus em Escorpião. Então, Vênus em Escorpião, segunda-feira, olha só, intensificando aí as questões associadas ao signo de Escorpião, também essa questão da intensidade nas relações, potencializa algumas questões de confidência também nos relacionamentos, tratativa de assuntos mais íntimos, né? Tratar assuntos mais profundamente, né? Às vezes numa convivência, numa relação. Olha só, Vênus em quadratura com Plutão e Vênus em ingresso com no signo que Plutão rege, que é o Escorpião, né? Então, na segunda, 4 de dezembro, Vênus em Escorpião, marcando aí essa questão mais íntima nas relações, no aprofundar assuntos, não tratar assuntos que antes eram um pouco ali, você tinha dedos para falar com a pessoa, né? Ou que aquilo ali não estava fluindo muito bem, ou a pessoa tinha, ou a gente mesmo tinha uma certa dificuldade de abordar uma conversa, né? Então, Vênus em Escorpião tem bastante esse cenário da tratativa mais íntima numa questão de conversa, numa questão de relacionamento, de assuntos mais profundos, né? Aprofunda mais as conversas que envolvam os vínculos. Né? Então, só para dar um aparato astrológico ali, ó, Vênus, tá? Em Escorpião, dia 4 de dezembro, tá? Vênus ali em Escorpião. Então, é uma configuração importante também para aprofundar relações, para aprofundar conversas, para tratativa de assuntos íntimos. É especial para quem faz terapia, para quem lida com assuntos até de espiritualidade, aquela questão mais profunda da intimidade, da nossa caixa preta, né? Quando a gente trata questões associadas a relacionamentos. Vênus em Escorpião também dá uma apimentada na questão da intimidade, uma questão da paquera num viés mais de jogo de sedução, né? Vale lembrar que Vênus em Escorpião ele está em exílio, né? Vênus é regente de Touro, Vênus é regente de Libra. Quando Vênus está em Escorpião, ele está no signo oposto ao que ele rege. Ele rege Touro, o oposto de Escorpião ele está em Touro, o oposto de Touro é Escorpião. Então, Vênus estaria exilado. Então, como ele é um planeta associado a relacionamentos também, é por isso que quando entra em Escorpião, desafia a maneira de vivenciar certas questões de relacionamento, porque a gente vai tratar, às vezes, alguns assuntos mais íntimos, abordar a questão de um certo aprofundamento, né? Eu costumo dizer que Vênus tem aquele simbolismo da elegância, da preocupação com o social. Boa noite, Valderes! Da preocupação com a classe, com o estilo, com a estética, né? E Escorpião é um signo associado a tabus, a preconceitos. Então, quando Vênus está em Escorpião, é como
É como a dama da Oscar Freire ou daquela rua de luxo, mas passeando na 25, ou numa rua meio eh, contraponto do que envolve a estética mais requintada. Às vezes de um fator que transforma o tabu, né? O conceito estético, o conceito do que é belo, do que é aparentemente mais situado pelos outros. Vênus em Escorpião é uma quebra um pouco das questões que envolvam a parte da estética, a parte da beleza, a parte do que é politicamente correto e social, né? Então, por isso que também quando Vênus chega em Escorpião, questões que envolvam tabus, questões que envolvam uma certa afronta ao que os outros vão pensar socialmente, acaba acontecendo também. E isso ser testemunhado numa questão da sociedade ou até no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é um exercício da tolerância e da intimidade nas relações. Vênus em Escorpião é um exercício, é uma condição para lidarmos de maneira mais intensa com assuntos íntimos ou alguns assuntos que a gente tinha um certo dedo ou um preconceito em abordar, em tratar, seja nosso ou seja de convivência mais intensa em relação a nós. Tá? Então vale um tanto essa reflexão. Um, dois, três, teste som, deu uma travada aí. Mais uma semana para ter calma. Também, agora travou. Voltou, Juliana? Dois, três, teste som, deu uma travadinha aí rapidamente. Vão dando sinal aí, gente, se está ok a conexão, se tudo normalizou. Então, Vênus em Escorpião também dá um sentido de experiência nessa questão mais de aprofundamento. Voltou, né, gente? Obrigado. De tratativas associadas a assuntos íntimos. E na questão material, Vênus, às vezes, Vênus, quando chega em Escorpião, dá umas oscilações em mercados, algumas questões mais bruscas em investimentos, né? Umas oscilações. Não se recomenda muito meter as caras em investimentos novos, né? Vale mais ser um pouco conservador, porque Vênus tem uma relação com as questões associadas à bolsa, a parte material, negócios, em certo sentido também, numa abordagem da parte financeira, certo? Então, vale se olhar Vênus em Escorpião a partir do dia 4, segunda-feira. Então, uma atenção aí com esse momento nas relações, algumas questões de aprofundamento e convivência, a abordagem de assuntos íntimos sendo mais vivenciada, sendo mais marcante no período, né? Um aprofundar temas com quem a gente tem mais vínculo, mexer em certos assuntos que às vezes tocam ferida ou psicológico, né? E bom também para quem lida com terapias, com quem lida com temas de espiritualidade, porque de certa maneira esses temas a gente se abre ou a gente tem uma questão da intimidade ao tratar, ao abordar, ou a ir em questões do nosso emocional que a gente reserva também num sentido geral. Tá? Quarta-feira, terça-feira, deixa eu ver aqui, tem um bom aspecto. Tem um bom aspecto também, né? Fazer um contraponto aí, não só. Tem um lado bom de Vênus em Escorpião, claro, que é essa questão do abordar, o esmiuçar questões que envolvam tabus ou tirar a limpo assuntos que vinham meio camuflados, né, escondidos ou que precisam ser aprofundados e estavam meio en passant, né? Aproveitar que o Mercúrio entrou em Capricórnio também para tratar mais sério certos temas. Tá? Na quarta-feira tem Vênus ali, ó, Vênus em Escorpião, tá vendo? Rosinha, em trígono a Saturno, lá em cima, ó, Saturno a 1 grau de peixes. Então Vênus, ó, Vênus a 1 grau, Saturno a 1 grau em trígono, Vênus em Escorpião, Saturno em peixes a 1 grau, signos de água. Então Vênus em ótimo aspecto com Saturno, Vênus em trígono a Saturno, tá? Lá qual a relação entre Vênus e estar transitando Escorpião pela casa 1 do mapa? Então, Anitta, Vênus na casa 1, Vênus na 1 é sempre interessante para um autocuidado, um cuidado com a estética, com a beleza,
se sente mais bonita às vezes, ou um cuidado com o visual, tá? Ou também, por ser Vênus, aborda uma questão de tirar a limpo questões que envolvam relacionamentos, questões que envolvam, né, a gente fica mais sociável em certo momento. É claro que Vênus em Escorpião deu uma caidinha aqui no meu ring light. Claro que Vênus em Escorpião às vezes aborda assuntos mais íntimos, né? Então, isso acaba também sendo interessante para abordar assuntos mais profundos com que a gente tem convivência. Certo, dona Anitta? Então, vale essa atenção. Mas é interessante para a estética, para um autocuidado, tá? Agora, esse aspecto de Vênus trígono a Saturno vai nos dar uma tarefa. Mini Mônica. Vênus trígono Saturno. Saturno é um planeta associado a responsabilidades, a questões de longo prazo. Então, para um bom aspecto com Vênus, ele favorece, por exemplo, aqueles namoros, aquelas convivências que viu em banho-maria, pode ficar mais a sério. Boa noite, PH Bira Dias. Então, Vênus em trígono Saturno é ótimo para planejamentos de assuntos a longo prazo. Ana Martins, todas as semanas são normais. As semanas elas são assim. O anormal é que quando é muito tranquilo, entendeu? Porque o céu ele é sempre fluente, né? Ele é como um mar, né? Ele sempre tem as turbulências, tem as calmarias pontuais, tá? Então esse é um ponto. Agora, o Vênus em bom aspecto com Saturno favorece projetos a longo prazo com quem a gente gosta, em parcerias, favorece a consolidação de parcerias, favorece a esquematização de assuntos com quem temos relacionamento, né? É difícil sem tensão, Ana Martins, sempre tem alguma, né? Então, mas um bom aspecto de Vênus em trígono a Saturno, depois que encarar com Plutão, Vênus tenta correr com a barra causa Saturno. Juliana, então, mas é uma compensação aí, Vênus em trígono com Saturno, é como se fosse a auditoria da história. Já que, né, tensionou a questão, né, o Vênus-Plutão num aspecto tenso, pelo menos um trígono com Saturno, ele vai favorecer as relações mais sólidas, aquelas que nos levam a sério. Olha só, boas notícias. Vênus em trígono Saturno é positivo também para a gente levar a sério as relações que dão significado, que estão longevas para a gente. Saturno tem um simbolismo da longevidade, da estrutura. Então, quando Vênus está em trígono com Saturno, é importante valorizar quem está há muito tempo com a gente, mesmo com os nossos defeitos, ou mesmo pessoas que a gente tem bom vínculo, apesar dos defeitos, mas que a gente confia ou lida melhor, ou pode tratar assuntos com seriedade e segurança. Então, Vênus em trígono Saturno também tem essa margem. Possibilita planos a longo prazo com quem temos parceria, a vida a dois. Então, um bom aspecto aí nessa questão. E também, deixa eu ver se eu tenho alguma observação aqui nas anotações da colinha, a questão da convivência prática. Vênus em aspecto com Saturno é o entendimento ali de quem às vezes não tem tanta emoção muito assim conosco, mas que nunca falta com a gente, né? Então, aquelas relações sempre pontuais, práticas e necessárias que a gente precisa, embora às vezes nem sempre tenha um lado mais afetuoso ou carente, né? Aquela questão. Você fala das espadas da equipe Terras Luzes, que seria mais. Então, Mini Mônica, eu vou dar uma sondada. Não sei exatamente o andar das questões aí, mas sabendo algo eu falo sim, tá bom? E no complementar aí do trígono Vênus-Saturno, favorece a concretização também de parcerias duradouras, sociedades, ou aquelas que já vêm sendo vivenciadas, uma fase nova, uma etapa nova, seja para planejamento ou para questões que envolvam temas em geral. Então, aí o Mercúrio ingressou em Capricórnio, o regente que é o Saturno, fazendo bom aspecto com Vênus.
Para as relações ou para tratar assuntos a longo prazo, a semana é muito providencial e importante e especial, tá? É bom que não dê fake news, viu, Mini Mônica? Né? Olha, na terça também a gente tem lua minguante em Virgem. Eu não tenho arte aqui, mas vamos pensar Virgem como um signo associado ao prático, ao concreto, ao minucioso, aos detalhes, ao senso de utilidade. Terça-feira tem lua minguante. Toda lua minguante ela é especial para a gente consolidar o que está pendente, finalizar questões. É a última etapa da fase lunar antes da lua nova, que será lá no dia 12 de dezembro em Sagitário. Então, numa lua minguante em Virgem, é muito positivo, essencial, especialmente na terça-feira, a partir de terça-feira, valorizar as questões práticas, concluir questões, né? Virginiana, né, Minimum? Então, concluir questões, finalizar questões pendentes, terminar o que não foi bem resolvido. Às vezes dá aquela faxina na casa que está meio ali desajustada, né? Jogar umas coisas que não prestam fora, né? A lua minguante em Virgem dá para dar uma despressurização do que não serve mais das coisas, né? Então, o que é útil, o que é prático, valoriza o que é prático, o que é útil, joga fora o que não serve mais. Senso de utilidade. Acho que a palavra-chave para uma lua minguante em Virgem é valorizar o senso de utilidade e finalizar questões essenciais e pendentes. Então, esse é um ponto importante num tempo de lua minguante em Virgem. Tá? A gente tem na quarta, dia 6, Netuno ficando direto. Né? As pessoas não notam, mas o Netuno muda de retrógrado para direto, Saturno, Urano. Então vale esse olhar. Lua minguante, ô Edu? Lua minguante a 12 de Virgem. Lua minguante a 12 de Virgem. Terça-feira, bem na madrugada, entrando, dá uma lua minguante 12 de Virgem. Vou aproveitar aí. Como os indígenas já têm um olhar da lua até na véspera, então pode levar em consideração já desde segunda-feira, porque a lua já vai estar em Virgem na segunda também. Então, entre segunda e terça, né, mas exatamente na terça, lua minguante em Virgem, certo? E a gente tem na quarta Netuno retomando o movimento direto. É, toda vez que um planeta muda do estacionário para direto, às vezes tem algumas questões que travam. Vai no show do Paul, ô Juliana, que legal, muito legal. Vai ter vai ter um trígono bom na quinta-feira, vai ter um trígono bom quinta-feira, Mercúrio Júpiter, já vamos falar dele. Vai ser empolgante, acho que o show do Paul vai ser empolgante, vai ser legal. E tá um dia legal até. Quarta, quinta-feira, tem um Mercúrio Júpiter ali em trígono. Vamos falar dele aí antes de acabar a live. Mas tem o Netuno na quarta-feira que muda do estacionário para direto. Então esse é um movimento, vou tentar aqui colocar para vocês, sem cair o meu ring light. Tem o meu calendáriozinho aqui, olha lá, Netuno, ó, dia 6, SD, estacionário para direto na quarta-feira, 6 de dezembro, tá vendo? Então, esse é um ponto que vale observar, porque requer ali uma condição de cuidado ali, ó, o Netuno, tá vendo o S? Ó, Netuno Szinho estacionário para direto. Planeta quando muda do retrógrado para direto ou direto para retrógrado, olha lá, dia 5 para dia 6, Netuno estacionário para direto. Esses dias de mudança de estacionário para direto, às vezes dá uma travada. Tem a Colby Carlett. Eu lembro dessa moça aí. I mean the man bottom, lá, 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 lá. Chata pra caramba, mas tudo bem. A Colby Carlett. Então, o Mercúrio, tá perdido nisso. Mas o Netuno estacionário para direto dá um bom clima para Colby Carlett aí, viver um romancezinho, dar uma pilha no romance, né? A midnight bottle, na, 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 na. Então, Netuno retomando para o movimento direto, ele favorece elucidações, ele favorece
Né? Está rindo, Juliana? O Netuno, o movimento direto, ele também dá uma limpada na lente, porque Netuno ele é um planeta associado às percepções. Né? Só que quando ele muda a quarta, ele tem a questão do estacionário, de terça para quarta. Então, se entre terça e quarta vocês perceberem algumas coisas estagnadas, lentas, demoradas, né? Ameaçar aí greve, né? Ameaça greve, aí desiste de greve, como aconteceu aí em São Paulo, e estava ameaçando aí os motoristas e tal, não estranhe aí terça para quarta de ter alguns contratempos, algumas estagnações, né? Netuno na Capricórnio, Joana, então. Então, quando o pessoal está rindo da Colby Collett, então o Netuno mudar do retrógrado para direto entre terça e quarta, vale essa atenção com estagnações no cotidiano. Às vezes dá uma travada aí, né, no vídeo, no zoom da vida, né? Netuno também tem uma questão com as imagens, né? Cai o sinal da net, não sei o que lá, né? umas panezinhas, pontuaizinhas tal, né? No cotidiano, de repente uma chuvinha extra que trabalha o caminho, mas entre terça e quarta. Mas depois, quarta para quinta, o Netuno direto, a partir aí fica direto aí pelos longos meses, dá uma elucidada na semana com algumas questões que estavam um pouco embaçadas, um pouco difíceis também, certo? Então esse é um ponto a observar. Eu tenho Netuno na 10 também, o mínimo, Netuno em Sagitário, isso aí, pessoal dos anos 70, fim de anos 70, entrada dos anos 80, né? Galera, quando fala posições astrológicas para astrólogo, tá entregando a idade, tá? Cuidado, a gente entrega a idade, tá? Então vale esse olhar. Boa noite, Fernanda! E aí a gente termina a semana com o trígono Mercúrio-Júpiter. Então aí um trígono Mercúrio-Júpiter, ele favorece empolgação, ele favorece estudos, mentoria, criatividade, ele favorece mais aperfeiçoamento de assuntos, ótimo para vestibular, para estudos, para cursos, né? O foguete do Silvio Santos, o Kobe College pelo Paul, o Paul é bem, né? Paul é bem melhor. Então, Mercúrio, trígono, Júpiter, ele potencializa também a questão dos aprendizados, da mentoria, dos cursos, de especialização, de contatos à distância, de temas que envolvam documentos e viagens, tá? Então é importante essa questão associada a aperfeiçoamento de assuntos, a temas que, de certa maneira, envolvam o lado didático, né? Envolvam o lado didático, no geral, né? Você vai do Paul também ou classe de... Não, claro, 1000 vezes o Paul, né? Então vale muito essa questão do que envolver temas didáticos, contatos à distância, temas do estrangeiro, temas que envolvam cultura, arte, especialização, conversas com quem é cultural, palestras, debates, ambientes de cultura no sentido geral que envolvam eventos, né? Confraternização na faculdade, confraternização nos temas de nível superior, confraternização, né, o amigo secreto né, do quarto período da faculdade, do pessoal da galerinha estudantil. Então, Mercúrio, trígono, Júpiter é um ótimo tempo aí para essa questão envolvendo geral. Está esperando do workshop que você se inscreveu. Aí, ó, Mercúrio, trígono, Júpiter também muito bom para atividades que envolvam aprendizado, workshops, palestras, né, eventos culturais, debates, ou para quem é dessa área, que quiser iniciar um curso, ou palestrar, ou fazer algo didático, um ótimo momento também nesse tempo de trígono Mercúrio-Júpiter. Certo? Rodrigo Santos, será que você deve aguardar iniciar novas parcerias? Não, Mira Dias. Vênus trígono Júpiter, né? Se está alinhado aí para desfrutar, aproveita. Ele vai dando formas depois na lua nova, tá? Esse Vênus trígono Júpiter tá ali. Zoli, show do Cláudio Zoli. Eu já fui no show dele
E é bem bacana. Assisti um show dele lá no Rio, gratuito. O cara é muito bom. Tá? Dá umas nostalgias. A noite vai ser boa. É. Então, pessoal, este é o Céu da Semana, de 3 a 9 de dezembro. Aspectos marcantes aí para que todos possam observar, desfrutar. Tá? Então, temos aí Vênus em Escorpião, a quadratura de Vênus-Plutão. Então, o aprofundamento das relações, as tratativas de assuntos mais íntimos, né? Mercúrio em Capricórnio pedindo para falar ou tratar questões de forma mais séria e responsável. O bom aspecto de Vênus com Saturno favorecendo vínculos a longo prazo, as relações mais sólidas, quem valoriza a gente de maneira prática, quem está sempre ali constantemente de maneira efetiva, bom para planejamento a dois, em dupla ou em sociedade, ou casais que queiram fazer, estejam fazendo planos ou de férias ou de ideais a dois também, para questões de sociedades, para questões práticas em vínculos, né? Netuno retomando o movimento direto. Cuidado aí nessa terça para quarta, que eles estaciona, né? Às vezes pode travar algumas situações gerais, né? Netuno voltou, já está agitando o mundo da música. Já isso já está marcando. Obrigado, Clá. Ótima semana para você. E aí a semana concluindo com Mercúrio, Trígono, Júpiter, com essas questões associadas a Lua minguante em Virgem, também para concluir pendências, para resolver o que é útil e essencial, né? Boa semana, Ana Martins! E o trígono Mercúrio, Júpiter, potencializando as atividades culturais, as próprias confraternizações, o empenho aí na galera do vestibular, dos estudos, acelerar os temas de mentoria, de eventos culturais, para absorver aprendizados. Obrigado, Mini Mônica. Ótima semana para você, para Joana, para a turma aí de Portugal, para a galera que nos assiste além mar. Tá? Então, esse final de semana aí no dia 8, com esse trígono Mercúrio-Júpiter, também favorecendo conclusões ou aperfeiçoamento de assuntos. Obrigado, Juliana. Ótima semana. E bastante essa interatividade cultural com os temas do estrangeiro, com temas à distância, que Mercúrio e Júpiter desperta também para aguçar ou degustar dos temas que a gente gosta culturalmente, ou de estrangeiro, ou de aprendizados, ou do nosso desenvolvimento intelectual num sentido geral. Até para planejar viagens ou questões que envolvam os temas, digamos, jupiterianos. E até de fé, do que a gente acredita também. Certo? Pessoal, ótima semana a todos. Obrigado aí pela presença. Abraço, boa semana, calma e elegância. Tchau!